para a Índia quando eu tinha 19 anos. E não foi porque eu sou corajosa, não. Foi porque eu sou inconsequente mesmo. Eu fui sozinha, eu fiquei 3 meses lá porque eu queria aprender yoga. E eu pensava, na época eu pensava assim, não, nada de ruim vai me acontecer. E realmente nada de ruim me aconteceu. Então quando você tem esse pensamento do bem para o bem, você atrai isso também. Então por isso que eu falo para não assistir Jornal das 10, não ficar vendo coisa ruim, não falar palavrão. Às vezes a gente até precisa dar uma liberada, porque a gente também não vira uma bomba, mas tomar cuidado com a forma como a gente expressa as nossas frustrações, porque a violência, a raiva, ela é fruto de uma frustração. Só quando eu não tenho aquilo que eu quero que eu me torno violenta. Então, perceber qual que é a raiz, da onde que está vindo essa frustração e da onde que vem essa violência. Para assim a gente conseguir atrair tudo que é de bom para a gente. Pessoas legais à nossa volta, não ter nenhum acidente ou nenhuma coisa ruim acontecendo com a gente. Para que a gente possa viver muitos anos e consiga chegar àquele samadhi, aquela compreensão maior. Satya é veracidade, e quando estabelecida, ele sempre vai falar, quando estabelecida. Eu até coloquei uma visão de uma árvore, porque as árvores, quando elas estão bem estabelecidas, e quanto mais profundamente estabelecidas elas estão, mais elas conseguem expandir a sua copa, mais elas conseguem alcançar para fora, e essa expansão, esse crescimento. E a gente também, quanto Patanjali fala, quando estabelecida na verdade, tudo aquilo que falamos se torna real. Então cuida daquilo que você fala, cuida daquilo que você pensa. Eu brinco que tem a maldição do pedido atendido. Então cuida daquilo que você pede, porque acontece. Ainda mais quando a gente pede, né? Quando a gente pede para as deidades, quando a gente tem uma devoção e quando a gente pede com a alma, quando a gente tem vontade, realmente acontece. Então Patanjali já falava, quando estabelecida a verdade, tudo aquilo que falamos se torna real. E a questão da verdade, tem na Bhagavad Gita, tem uma frase chamada Satyam Priyam Hitam. Satyam é aquilo que é verdadeiro, aquilo que é verdade. Priyam é aquilo que é agradável, aquilo que chega de uma forma agradável, faz carinho no ouvido, faz com que o agradável entra em você. Aquilo que não é agradável, você se bloqueia, mas aquilo que é agradável, você relaxa com o agradável. Então aquilo que é agradável você consegue absorver, aquilo que não é agradável você imediatamente se fecha. E Hitam é aquilo que é útil. Então Satyam Priyam Hitam é falar aquilo que é verdadeiro, de forma agradável, somente se for útil. Porque às vezes tem grandes verdades que a gente gostaria de dizer, né? Você fala, não, olha, vou te falar uma verdade. E daí você joga toda a tua raiva, toda a tua frustração, tudo aquilo que estava entalado, você vai lá e joga. A pessoa não recebe. Então no ato da comunicação é muito importante você perceber. Eu falo muito da comunicação porque diz que o músculo mais forte no ser humano é a língua, né? E diz que a língua também é um músculo que não fadiga. Então a comunicação é realmente, às vezes é melhor dar um tapa do que falar uma coisa. Então a comunicação é muito importante. E daí a gente acha porque falou não é tão agressivo assim. Não, alguma coisa, eu quero trazer essa informação. Não é só jogar a informação em cima do outro, mas levar de uma forma que a pessoa compreenda e que seja útil. Às vezes a única coisa que eu quero é desabafar. Eu quero tirar aquele peso de mim, eu não consigo lidar com aquela situação
Então eu simplesmente quero desabafar. E qual é o meu objetivo em comunicar? Qual que é o meu objetivo? Então quando eu estou no campo de batalha, no dia a dia, quando eu preciso falar alguma coisa para alguém, que é uma coisa que eu preciso solucionar, eu tenho que pensar assim, como que eu vou conseguir chegar naquela pessoa? Então pensar mesmo assim, se eu falar isso, ela vai se tornar reativa. Se eu falar isso, talvez ela me entenda. Então voltando, quando a gente volta pra gente, é muito bom. Quando eu falo assim, você fez tal coisa, eu não gostei quando você fez aquilo. Porque você é assim, porque você é assado, você foi não sei o quê. Agora assim, quando aconteceu aquilo, eu me senti assim. Daí já a pessoa se sensibiliza. Eu me senti assim. Esse eu me senti é muito bom. Porque sai da agressão. A gente está o tempo todo tentando se proteger de alguma coisa que a gente não sabe o que é. A gente está nos níveis de segurança, né? Artha, que é a minha segurança, é a comida que eu tenho, a minha casa, a minha família, eu guardo. Você pode ver até quando a gente está assim num lugar, você vai ver, você vai sentar sempre no mesmo lugar. Já é uma defesa, já é o cérebro reptiliano, né? Assim, tipo, defendendo o próprio espaço. A gente está sempre nessa. Então, quando a gente consegue relaxar e consegue trazer para o eu, como eu sinto, o outro também consegue ter uma empatia melhor. É muito legal, porque daí as relações se tornam mais fáceis. É muito legal pensar que quando eu falar, aquilo que eu falar é verdade, é agradável, vai chegar na outra pessoa, a pessoa vai conseguir ouvir e é útil, ou poderia ficar tudo isso no silêncio. Tem coisas que a gente não precisa nem falar, às vezes não precisa nem falar. Olha, depois que eu passei por 10 meses de quimioterapia, eu posso dizer para vocês que não existe nada mais divino do que um dia após o outro. Não existe nada melhor para resolver muitas das situações do que um dia após o outro. Então, às vezes, deixar assim, deixa isso aí depois, calma, que o tempo também resolve muita coisa. A gente quer o tempo todo, a gente, fazedor, eu que faço, eu que sou responsável, eu que consigo, Calma, relaxa. O tempo também ajuda a resolver. Às vezes, calar ajuda. Então, asteia, a honestidade, tem também a ver com uma honestidade em relação aos teus sentimentos, aquilo que você vive, aquilo que é real para você, as tuas emoções, e tem a ver com o fora. Claro, não roubar, não pegar nada de ninguém que não pegar nada que seja do outro, né? Desde ideia, eu vou lá, eu cito um ensinamento e não falo de quem enfim, é a honestidade nos sentimentos, e eu sempre tento voltar muito para o íntimo, porque o denso a gente vê com mais facilidade. Assim, é muito fácil você perceber que não é bom ir num lugar e pegar uma coisa e botar no bolso e sair sem pagar. Isso é muito fácil. Mas e não roubar o tempo dos outros, não roubar a energia dos outros, não roubar a tua percepção, não roubar a tua necessidade de tempo. Eu estou sempre tentando trazer essas coisas para o íntimo, para o muito íntimo. Então, do mais denso para o mais íntimo, para o mais sutil, porque é o sutil que controla e precede o denso. É o sutil que vai dar que vai trazer o sentido. É do sutil que acontece. Eu não tenho nenhuma reação ou nenhum desejo do nada. O desejo, ele se forma de um samkalpa, um samskara, de uma impressão. Por isso que a publicidade ela trabalha com tantos meios de comunicação. Você vê numa revista, depois você vê na televisão, e daí é um outdoor, e isso vai te dando impressões, e daí o seu vizinho tem,
e daí o outro também tem. Se você não tiver, você já começa a se sentir menos, e de repente te dá um desejo absoluto de ter aquilo, e você começa a pensar naquilo, e daqui a pouco você também consegue aquilo que essas impressões foram causando. E daí depois que você compreendeu, você já satisfez esse desejo, você já vai para outro, para outro, para outro, e isso não acaba nunca, e você vai virando nesse samsara e sem saber muito aonde que termina isso. Mas enfim, esse que é o caminho que a gente está tentando fazer, se preencher de algo que não seja satisfazer os desejos. Não existe nada de ruim em satisfazer os desejos. Se você não tivesse desejo, você não estaria aqui. Se você não tivesse desejo, você não levantava da cama. Não é isso. O que é importante é você perceber que não é a satisfação do desejo que vai fazer você ter plenitude. E que não é através da satisfação dos desejos, aliás, que não que eu faço, importante que eu faço ação para produzir, para ter aquele desejo satisfeito, e depois eu aceito aquilo que vem para mim. Nem sempre o que eu desejo eu consigo. E daí que vem os yamas e niyamas na vida. Eu faço ação, eu recebo aquilo que eu pedi. E vem os yamas e niyamas porque também não posso satisfazer os meus desejos e ir atrás dos meus desejos infringindo determinadas regras, determinadas éticas, essa ética moral que serve para todos nós, para todos os seres viventes. Então a Asteya, quando estabelecida firmemente, todas as riquezas vêm em nossa direção. Você, com certeza já deve ter acontecido uma bobeira, assim, de você ver uma conta que estava ali errada, você chama o garçom, você dá, fala, tá faltando aqui na conta, e daí você paga a conta corretamente, daqui a pouco você ganha um presente. Esse tipo de coisa acontece muito. Então, quando Patanjali fala que quando você se estabelece na honestidade, todas as coisas vêm no teu caminho, elas vêm na tua direção. E eu coloquei ali a palavra arjavam, que também pode ser utilizada para todos esses conceitos, que é essa retidão entre pensamento, palavra e ação. Então eu ter essa retidão, eu não roubar essas minhas vontades, eu não roubar esses meus desejos, eu não roubar essa minha percepção e essa vontade das coisas, esse meu desejo de comunicar ou de fazer alguma coisa. Então eu ter a consciência desses desejos e ter a consciência de que quando eu tenho uma retidão entre pensamento ou emoção, pensamento, palavra e ação, eu me torno uma pessoa mais em paz. E na verdade todas essas coisas que Patanjali está ensinando têm como objetivo de fazer uma pessoa mais em paz, mais tranquila, conseguindo viver os dramas da vida, fazer os seus papéis e viver os dramas de uma forma mais tranquila. Para ter chama, para ter dama, para ter esse controle da mente, ser senhor da sua mente, para você poder estar em paz, para ir além nesse caminho. Brahmacharya é autocontrole, também é uma fase na vida do estudante onde ele não desvirtua, não leva a energia dele, a energia da sexualidade, é o controle também da energia da sexualidade, onde o estudante não leva a sua energia para a sexualidade, ele leva para o estudo. Então também é considerado como coerência relacional, então depende muito da cultura, porque tem culturas em que uma mulher pode ter mais do que um homem, e um homem pode ter mais do que uma mulher, então também tem a ver com uma coerência relacional. É também considerado autocontrole. Ele fala, através do controle dos desejos ocorre uma grande coragem. Então quando você é senhor dos seus controles e não controlados pelos desejos, você se torna mais forte. Eu controlo, eu controlo os vícios, eu não tenho vícios, eu escolho. Então também assim é uma parte às vezes mal interpretada no caminho, na cultura
procura esse brahmacharya, mas tem como um principal foco trazer a atenção para o estudo, não desvirtuar essa energia sexual, que é tão importante também para a espiritualidade. É uma energia muito forte, se não fosse tão forte não criava vida, né, através da sexualidade que a gente está aqui, né, ou que a gente tem filho. Então é uma energia muito, muito forte que deve ser direcionada para a espiritualidade. A parigraha, a não possessividade, então quando compreendemos que temos aquilo que é necessário, quando compreendemos que temos aquilo que necessitamos, existe a compreensão da existência. Então assim, eu já estou bem do jeito que eu estou, eu não preciso de nada mais, eu não preciso nada mais, eu já estou bem, assim, e daí eu posso posso ir adiante na minha busca. Existe a compreensão da existência. Ah, tá bom, não preciso das coisas para ser feliz. E depois vem os niyamas, que daí tem mais a ver com... Então, todos esses yamas que eu falei tem a ver com essa ecologia. Eu não roubo de você, eu não te falo mentira, eu não te trapaceio, enfim, eu mantenho uma relação bacana com você porque eu quero também estar em paz. O legal do yoga, e que às vezes é difícil para algumas pessoas, é que o yoga ensina que todas as nossas ações são nossas responsabilidades. E a responsabilidade de aceitar o resultado da ação. Então, você fica responsável, a responsabilidade daquilo que chega para você, você coloca no teu colo. Então, é um caminho de individualidade, é um caminho de solitude, onde eu estou comigo mesmo. E eu sou responsável pelas minhas ações e por aquilo que acontece comigo. Então, nos niyamas, já vem mais eu e eu mesma. Então, é purificação, e da purificação surge disposição para isolamento. Então, quando está tudo muito bagunçado dentro de você, quando a tua mente e as tuas emoções estão muito bagunçadas, você precisa ir para fora, porque você não aguenta. Você diz, eu não me aguento sozinha. E quando a gente não tem essa sadhana de estar consigo mesmo, quando você senta para meditar, você pensa assim, meu Deus, quem é essa? Que pessoa? Eu tenho uma amiga que fala assim, porque a pessoa que nunca senta para ficar consigo mesmo, quando senta para ficar consigo mesmo, leva um susto. Porque nunca está consigo, está sempre para fora, está sempre voltado para fora, não consegue entrar em contato consigo mesmo. E às vezes a gente não consegue dormir. O conforto não vem de uma cama fofinha, ar-condicionado, uma cama fofinha, tudo cheia de travesseiros. Você pode ter isso, mas o conforto ele vem de algo que está mais para dentro. Você pode ter uma cama super fofinha, tudo lindo, maravilhoso, aroma de lavanda, e você não dormir, porque o conforto ele é interno. Ele vem, e às vezes você pode estar passando por uma situação muito desconfortável e está conseguindo manter a linha, que é uma maravilha quando a gente consegue. Então a purificação desde das emoções, que eu acho que é bem mais difícil do que fazer uma dieta vegetariana. Lá quando a gente falou de ahimsa, não violência, também tem esse preceito da não violência, e do vegetarianismo tem a ver com a não violência, ou não causar dano para me alimentar. E aqui também na purificação tem no sentido do sutil, então as minhas emoções purificadas, o meu corpo purificado. Então tem a ver também com tudo aquilo que eu coloco para dentro. Então aquilo que eu leio, aquilo que as pessoas com quem eu me relaciono. Uma vez a minha professora falou assim, você não precisa se relacionar com todas as pessoas, você não precisa ser amigo de todo mundo. E eu bem jovem falava, mas como não? E bem extrovertida, mas como não que a gente não precisa ser amigo de todo mundo? Você também não precisa ser inimigo, ela disse, calma, também não precisa ser inimigo, mas você pode escolher
pessoas que estejam na sua vibração. E as que não estão, você pode ajudar a estar. Mas você não precisa ficar se relacionando com aquela pessoa. Então é também uma forma de se purificar. Tudo que entra pelos... Então pensa na purificação, no Sautyam, por tudo que entra pelos teus órgãos dos sentidos. Então aquilo que você come, aquilo que você vê, então é bonito, né? A harmonia, a arte, o bonito. Então o olhar pro belo, o sentir, os cheiros, a purificação do corpo que os yogis fazem, os kriyas, as limpezas. E não tem nenhum caminho de yoga. Olha, eu pratico yoga desde os 18 anos, pouquíssimo tempo atrás eu comecei, mas tudo que eu já vi, não existe nenhum tipo de yoga que não fale sobre purificação e que não fale sobre entrega. Não existe. No final é assim, limpa esse teu coração e vai. Pelo que eu tenho aprendido até agora, é assim, se purifica teus pensamentos, limpa e abre, se entrega e vai. Tarefa não tão fácil. Então quando está muita, eu vejo assim, quando tá muita bagunça, quando eu vejo que eu estou muito desorganizada, eu vejo que a minha mesa do escritório está assim, cheia de coisa. Então vou começar então arrumando aqui. Então do externo para o interno e do interno para o externo, fazendo essa limpeza em todos os níveis, purificação, para que você possa estar consigo mesmo e daí sentir essa sensação de santosha, esse contentamento. Do contentamento surge a suprema felicidade, ou também kshanti, a capacidade de acomodar as situações. Eu acho uma forma fácil a gente estar contente quando alguma coisa ruim acontece. Realmente não é fácil. Eu acho que é um dos pontos, para mim, um dos pontos mais importantes dessa busca é santosha, contentamento, que é estar bem, estar feliz, aqui e agora, sem precisar de coisas para me satisfazer, para me fazer contente. Então vou começar a passar rapidinho agora, porque já está acabando o meu tempo. Eu sempre faço assim, mais fácil, eu falo, daí depois vai ficando mais complicado, eu vou dando uma acelerada, porque eu também estou aprendendo. Agora, esse eu sou muito boa, tapas, que é esforço sobre si próprio, austeridade. O yogi gosta da austeridade. Da austeridade surge a perfeição dos órgãos dos sentidos e do corpo. Então essa perfeição é essa capacidade de ver claramente, de ouvir claramente. Então não é ouvir com os ouvidos que eu tenho, não é ouvir com os olhos que eu tenho, mas não é ver com os olhos que eu tenho, mas é ver o que é. Não o que é e eu tenho aquelas impressões, aquele pano de fundo atrás cheia de impressões. E daí, ao invés de eu viver o hoje, eu estou numa relação nova, ao invés de eu viver o hoje, eu vivo como se fosse no do ontem. O marido já não é o mesmo, mas a impressão continua. Então isso é uma capacidade não é uma perfeição dos sentidos, eu não estou vendo da forma que é. Então essa capacidade, essa austeridade faz com que haja essa perfeição nos órgãos dos sentidos e no corpo. E tapas, os yogis gostam porque é essa coisa, eu não estou com vontade de acordar agora para fazer a prática, mas eu vou. É esse esforço, essa determinação. Eu fiquei sabendo, eu não sei, vou até perguntar aqui, parece que Reitz, quer dizer um pouco de fricção, assim, aquela coisa de... E tapas é essa que eu quero ir para lá, mas eu vou para lá. A minha vontade, o meu desejo, a minha preguiça me pega, mas eu vou para lá, eu me esforço. Os yogis gostam muito disso, porque através dos tapas você consegue siddhis, que são capacidades de clara audiência, clara evidência. Então você se torna muito poderoso. O yoga te traz muito poder. Por isso que é tão importante yamas e niyamas, porque o yoga te dá muito poder. Quando você controla a si mesmo, você tem a capacidade de controlar os outros. Por isso que tem tanto mestre maluco por aí. O cara consegue se controlar. Imagina se eu estivesse aqui, controlando todos vocês. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Então, por isso que precisa ter uma pureza para transmitir. Swadhyaya, o autoestudo, surge
do autoestudo surge a união com o Ishtadevata, ou através desse conhecimento de si, você tem a capacidade de escolher uma deidade pessoal que te ajuda a desenvolver o seu dharma, aquilo que você veio fazer ao mundo, as suas características principais. Então essas deidades que se manifestam, que é na verdade como o Loka falou, que na verdade é um só que se manifesta com vários papéis, você também veio nesse corpo que você tem, do jeito que você é, com características e qualidades. Então é muito legal quando a gente consegue, através desse autoestudo, conhecer quais são as minhas características. Eu brincava de ser professora quando era criança. Eu gostava de cantar quando eu era adolescente. Eu queria ser atriz. E hoje, quando eu dou uma aula, eu estou aqui falando, eu estou aqui encenando, eu estou aqui dando uma aula. Então, já tinha essa característica. No meio do caminho, eu fui empresária, eu fui professora de inglês, eu fui tantas coisas. Garçonete, quando eu morei fora, tantas coisas eu fui. Mas o meu dharma, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu vim para fazer é ensinar. É isso que eu gosto, é isso que me satisfaz. É isso que me deixa, uau, é isso que eu gosto de fazer. Então, através do autoconhecimento, através do autoestudo, e Swadhyaya é o estudo das escrituras, é fazer uma terapia, é uma autoanálise, é contemplar os seus pensamentos. Através disso você encontra qual que é o teu propósito de vida e qual que é o teu Ishtadevata, aquela deidade que te lembra do que é importante, daquilo que você veio fazer aqui. Então tem Ishvara Pranidhana, que é a entrega. Da entrega surge a perfeição do Samadhi. Então não existe a entrega, ou você conseguir se abrir para essa consciência que permeia tudo, está dentro, através, imóvel, em movimento e sem fazer nada, o tempo todo, ilimitado, sem nenhum empecilho. Isso é quando você consegue ter esse vislumbre de que você não é sozinho e separado. Então isso é Ishvara Pranidhana. E lembrar que existe um plano maior para você. Quando você olha para a tua história, para a tua história de vida, você faz uma linha do tempo, você percebe que você não seria essa pessoa que é se Ishvara não tivesse ali colocado alguns pontos importantes para você. A gente fala, a gente primeiro pensa no que Patanjali fala, que é Atha Yoga Anushasanam, agora começa yoga, então não adianta de nada você saber de todas essas coisas e ser mal educado no trânsito, e não cumprimentar o porteiro, e não ser uma pessoa legal. Realmente não faz sentido nenhum você ser um yogi só num evento de yoga, ou só dentro da sala de aula, não faz sentido algum, não cola, né? Se você é professor e quer passar, não cola, essa filosofia ela tem que ser vivida. E também, quando você estiver numa situação difícil, que você não consegue entender o plano de Ishvara, não é que está errado ou que seja ruim, é que você não consegue, você não tem uma visão ampla de que existe um plano para você. E esse plano é muito legal. Enquanto a gente não aprender cada uma das lições que Ishvara passa para a gente, que cada lição que a gente recebe, enquanto a gente não aprende, aquela mesma lição se repete, que nem colégio. Você tem o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, só passa de ano quando você aprende, né? Você não passa de ano sem aprender. Você tem que provar que aprendeu. E para Ishvara também é assim. Quando você passa de ano, quando você aprende com aquilo que acontece com você, daí você passa de ano. Quando você passa de ano, você não precisa mais voltar. Não precisa mais reviver aquilo. Então observa na tua vida o que está se repetindo. Observa o que acontece. E realmente tudo é para o bem, algumas coisas para melhor e outras para melhor ainda. É muito fácil a gente ser feliz e grato e contente com aquilo que é bom aparentemente. A
grande lição mesmo é a gente pegar o limão e fazer a limonada. E continuar a caminhada. São várias limonadas. Dizem que quem pratica yoga hoje já praticou antes. E quando a gente tem muitas provações na vida, dizem que os yogis não vieram à vida a passeio. Mas é tão legal passear, é tão legal poder vivenciar cada momento com leveza. Então todos esses yamas e niyamas trazem essa leveza de ser.